Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 19 de dezembro. Sofonias, capítulos 1 a 3, Salmo 138, Provérbios capítulo 30, versículos 11 a 14, Apocalipse capítulo 10 e a música As Bodas do Cordeiro. E comecemos logo em nome de Jesus aqui no Salmo 138. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei, louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Jesus é o Senhor. Houve uma como voz de grande multidão, como som de muitas águas e trovões, dizendo: Aleluia, reina o Senhor. Nosso Deus, o Todo-Poderoso. Chegadas são as bodas do Cordeiro. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Provérbios 30, versículos 11 a 14. Amém. Dizendo amém, aleluia, saiu uma voz do trono exclamando: alegremos-nos e exultemos. Vamos ao profeta Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade,
e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso, os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantaram vinhas, mas não beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vamos ao capítulo 2 de Sofonias. Amém. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor, porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos Queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, como refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos e, ao anoitecer, se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte deles. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Porquanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo se saqueará, o remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte, destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos captéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas, haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Essa é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim.
como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Prossigamos agora ao capítulo 3 de Sofonias. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz. Não, filha. Perdão. Manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz. Não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminei nações, as suas torres estão destruídas, tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor, esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, antes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Amém. Descem ao nosso Deus, são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se ataviou. Vestiu-se de linho finíssimo,
Prossigamos para o capítulo 10 de Apocalipse. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E, quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. Do seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a porção de hoje. Estamos ouvindo as bodas do Cordeiro. Amém. Hoje julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os pequenos e grandes. Houve uma como voz de grande multidão, como som de muitas águas e trovões, dizendo: aleluia, reina o Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso. Chegadas são as bodas do Cordeiro. O Senhor o sangue dos seus servos vingou, e aleluia, pela segunda vez tornaram a dizer. E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram ao que está sentado no trono, adoraram, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: alegremos-nos e exultemos, demos em glória do Cordeiro, as bodas são chegadas e a sua noiva já se ataviou. Vestiu-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Eles participarão da ceia, da festa das bodas do Cordeiro.